A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade em que Ele nos concede para que juntos, como igreja, como irmãos verdadeiros, possamos estarmos uma vez mais adorando, bendizendo, exaltando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é santo, fiel, verdadeiro, justo, veraz, um Deus presente, um Deus poderoso, um Deus que sabe e promove todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que nele esperam. Vamos, neste momento, fazermos a reflexão, o estudo da palavra de Deus, onde estaremos refletindo sobre duas passagens das Escrituras Sagradas. A primeira é no Evangelho de Lucas, capítulo número 10, que nos traz a parábola do bom samaritano. E ainda no transcorrer deste dia, ou desse estudo, nós estaremos lendo e também refletindo, meditando na palavra contida no Salmo de número 126, um salmo bastante conhecido, um salmo que fala sobre o consolo para os que choram. Então, serão essas duas palavras que nós estaremos estudando no transcorrer deste breve estudo. Mas para isso necessitamos da ajuda desse Deus. Clamamos a esse Deus tão maravilhoso que nos guie no entendimento da sua palavra através do seu Santo Espírito, para que possamos compreender e, além de tudo, guardar no seu coração esse aprendizado maravilhoso e ainda que nós possamos praticar, fazendo a boa, agradável vontade de Deus se cumprir em nós, para a glória desse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, é que nós clamamos a esse Deus que nos ajude, nos guie, com perdão dos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e que nos conduza com suas mãos de poder, no entendimento, na compreensão daquilo que Ele tem reservado para todos nós, que é o estudo das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Então, clamamos a esse Deus que Ele nos ajude nessa empreitada e que nós possamos, então, termos sabedoria, compreensão dada pelo próprio Deus, para que possamos efetivamente praticar aquilo que a palavra tem como propósito de nos ensinar e nos promover a realizarmos, a vivermos esta palavra em nossas vidas. E isso é necessário, precisamos disso, porque isso nos faz bem, isso nos alegra, isso nos motiva a vivermos de uma forma digna diante de Deus e também diante das pessoas. Em nome de Jesus é que nós, então, clamamos esse Deus que nos guie nessa vereda. Primeiramente, então, vamos à parábola do bom samaritano, Evangelho de Lucas, capítulo número 10, versículos de número 25 a 37, que nos diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo.
certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Ao estudarmos esta parábola e também verificarmos as diversas correntes que interpretam a mesma, nós vamos nos deparar com uma série de interpretações que muitas vezes fogem do contexto bíblico. E nós vamos nos ater àquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que a palavra de Deus nos relata relacionado a este evento, que nada mais é do que simplesmente o próprio Jesus ensinando como devemos agir, sobretudo em relação ao próximo. Alguns até interpretam de uma maneira figurativa, denotando aí que, por exemplo, quando se fala do óleo e também do vinho, que foi usado ali para pensar as feridas deste homem que havia sido agredido, nós observamos que alguns interpretam como sendo o batismo ou até a ceia, mas nós não podemos fugir do contexto e muito menos darmos margem a interpretações que vêm nos afastar da essência daquilo que contém a palavra de Deus. O principal, então, é que nós observemos com fidelidade aquilo que Jesus procura demonstrar, literalmente, através desse ensinamento, através desta parábola. Uma parábola e uma história muito linda, de fácil compreensão para todos nós. Nós observamos, então, que havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo, distante, de longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo, novamente distante. Mas certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. E o intérprete da lei era exatamente aquele que nos narra o versículo 25. Por isso é necessário que retornemos a este versículo do número 25, que nos diz: e eis que certo homem, que homem? O intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, queria provar a Jesus, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, nesse mesmo instante que tentava pôr à prova Jesus, lhe faz um questionamento sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Então aqui nós deparamos com essa problemática.
Ou seja, como interpretamos as coisas de Deus? Como interpretamos a palavra de Deus? A isto respondeu ele, de maneira correta até, declarando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas prosseguindo, nós ainda observamos que esse intérprete da lei, ele prossegue, querendo até justificar-se. E nos narra o versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus agora narra esta parábola, que acabamos de ler quase que na sua inteireza. E por fim, mais uma pergunta e uma resposta, um questionamento de Jesus a este homem, intérprete da lei, o qual lhe é indagado: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe quem? O intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Que ensinamento maravilhoso! Essa é a essência desta parábola, que nós devemos praticarmos aquilo que nós conhecemos, sobretudo demonstrando o nosso amor para com o próximo. Pois o contexto desta parábola nos mostra que havia um homem que se aproxima de Jesus. Ele indaga ou pergunta: quem é o meu próximo? Sendo que Jesus lhe conta a parábola do bom samaritano. E através desta parábola, lhe ensina que o próximo é alguém que precisa dos cuidados de outrem. Sobretudo, que precisa de mim ou de você, ainda que seja o meu ou seu inimigo. Esse é o nosso próximo. É o que a parábola nos diz, é que o texto nos mostra. E no final, já no versículo 37, nós podemos então ver a conclusão deste texto, que nos diz: respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Nesta oportunidade, nós também aprendemos com esta parábola, a qual nos ensina que nós também devemos agir da mesma maneira que Jesus ensina esta parábola para com o nosso próximo. E nós sabemos quem é o nosso próximo. É alguém que necessita do nosso cuidado, é alguém que necessita da nossa ajuda, mesmo que venha a ser o nosso inimigo. Nós devemos promover o quê? O bem, procurar ajudá-lo da melhor forma possível, porque é isso que esse samaritano faz nessa parábola, e é isso que Jesus nos ensina, sobre quem é o próximo, que na verdade é alguém que precisa de mim, alguém que precisa de você, e ainda que seja o nosso inimigo. E no final, Jesus arremata dizendo: então lhe disse: vai e procede tu de igual modo, ou da mesma forma, ou desta maneira. É esta lição principal, ainda que de maneira resumida, que nós podemos tirar desta parábola. Ainda no culto de ontem, meus irmãos, do sábado, o presbítero João Batista nos trouxe uma palavra da parte de Deus que nos mostra o poder de Deus restaurando todas as coisas, em que inclusive as profecias bíblicas nos trazem esse entendimento, essa compreensão, que haverá um dia em que tudo vai ser restaurado por Deus e nós vamos desfrutar desses momentos gloriosos, prazerosos, de extrema felicidade e momentos duráveis, eternos, na presença de Deus. É isso que Deus tem nos ensinado, é isso que Deus tem trazido à nossa memória, ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Mas leiamos a palavra de Deus sobre o que relata o Salmo 126, que nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres.
Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Salmo 126 que acabamos de ler, meus irmãos, nos remete à história do povo hebreu, que estava vivendo no cativeiro da Babilônia. Este povo estava lembrando ou se recordando dos momentos maravilhosos que desfrutaram em sua própria terra no passado. Mas agora, no cativeiro, o presente trazia a este povo muitas inquietações e perturbações, pois o presente era incerto. Para nós, seres humanos, o melhor lugar é o lugar onde nascemos, crescemos, pois ao nos afastarmos desse lugar, sempre sentimos saudades, nos recordando com alegria dos bons e maravilhosos momentos onde passamos a infância, nos recordando das paisagens, das pessoas, dos lugares. Tudo nos é peculiar, tudo nos é caro em nossa mente, em nossas lembranças. E lá na Babilônia, os judeus se lembravam da terra em que viviam, da terra que lhes pertenciam, e das montanhas, até dos desertos, dos rios. Mas, embora essas paisagens muitas vezes sejam inóspitas para muitos outros povos e possam não serem lugares portentosos ou belos para outras pessoas, mas para este povo, o povo hebreu, era um lugar inesquecível, pois era o local onde Abraão, Isaac e Jacó haviam residido, onde haviam ali permanecido, e era o local onde o próprio Deus escolheu e determinou que ali residisse, que ali habitassem. E este povo compreendia muito bem isso, e por esse e por tantos outros motivos amava a sua terra, mas que agora esta terra tão amada pelo povo judeu se encontrava distante. Assim, o salmista declara no versículo 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que o salmista está nos mostrando? O que mostra que o povo judeu sabia que o seu Deus tinha lhes proporcionado um passado esplendoroso, cheio de conquistas e de muitas alegrias. E embora o presente fosse difícil, continuavam crendo no poder do seu Deus, pois sabiam que Deus é poderoso para restaurar a sorte dos seus filhos. Restaurar a sorte, meus irmãos, significa que esse Deus, ele tem poder de fazer com que aquilo que muitas vezes esteja destruído, distante, possa voltar a fazer parte da nossa vida e de maneira perfeita, pois a palavra restauração tem esse significado. O que é uma restauração? Quando nós usamos esta palavra a exemplo de uma restauração de uma casa, o que acontece muitas vezes, aquela casa, aquele lugar está ali destruído com o passar dos anos, já não tem mais a beleza, já não tem mais aquele vigor, mas de repente, o que acontece quando Deus ele tem aí esse propósito de restaurar este lugar, ou até mesmo esta pessoa, o que acontece? Deus ele é poderoso, meus irmãos, para fazer com que aquilo venha novamente a existir com a mesma beleza, com a mesma alegria, com a mesma intensidade do passado, e aquela nova roupagem, ou esta restauração promovida pelo próprio Deus, nos faz verificar diante de nossas vistas, não somente o seu poder, mas a sua bondade, o seu amor e a perfeição de Deus em realizar tudo isso para os seus servos, para os seus filhos, para o seu povo. O povo pecou e por isso foi cativo para a Babilônia e lá permaneceu por cerca de 70 anos. Mas Deus havia lhes prometido que os traria de volta e Deus o fez. Por isso, este salmo, na sua inteireza, nos mostra tudo isso. Leiamos mais uma vez
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Esse é o Deus da restauração. Esse é o Deus cheio de poder, de glória e majestade, que da mesma forma que permitiu que aquele povo, devido às consequências das suas escolhas, tivesse que ir para uma terra estrangeira, não deixou de estar com eles naquele lugar, naquele lugar distante, e ainda lhes prometeu que lhes restauraria a sua sorte. E Deus o fez. Deus restaurou a sorte do seu povo, e por isso o salmista escreveu: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. O povo do Senhor olha para o passado e parece que um passado distante de glória e de majestade, de conquistas e vitórias. E assim nas nossas vidas. E parece que no presente as coisas pioraram e caminham de mal a pior. Mas a palavra do Senhor é que nos garante. É esse Deus que não mente, que nos diz que Ele restaurará a sorte do seu povo. Deus, no futuro, tem reservado para nós a restauração, a perfeição da nossa felicidade, da nossa alegria e dos grandes sonhos e projetos, os quais a palavra de Deus nos mostra que foram feitos e serão concretizados por esse Deus tão poderoso, se cumprirão nas nossas vidas. Sim, o Senhor restaurará a sorte do seu povo. Louvado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando, guardando, protegendo, livrando e ajudando-nos a prosseguirmos a cada dia com essa certeza de que o Deus que nos chamou, o Deus que nos criou, o Deus que nos ajuda a cada momento, é o mesmo Deus que tem poder para restaurar a sorte do seu povo. E, como o salmista escreveu, ficaremos como quem sonha, pois a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus nos abençoe e nos edifique na sua palavra, na sua vontade, até a sua vinda. Permaneçamos firmes, porque essa é a vontade do nosso Deus. Essa é a sua palavra para todos nós. E esse é o poder que somente Ele possui e que está reservado para benefício daqueles que nele esperam, daqueles que o amam e o adoram em espírito e em verdade. A esse Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.